Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Marcelo e estamos aqui hoje para a nossa segunda série de palestras acerca da ação dos anjos em nossas vidas. Tá? Antes de nós iniciarmos a palestra, eu peço a cada um de vocês que inscreva-se no nosso canal, dando um clique aí na palavra que está abaixo da sua tela, inscrito. Dê uma clicada aí. Tem também um sininho, tá? Dê um clique nesse sininho para que você possa receber as novas postagens nossas. E dê o seu like aí. No final da palestra, eu estarei orando por cada um de vocês para que Deus possa nos abençoar grandemente, tá? Vamos ler o nosso texto em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 17. E respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Aqui nós temos uma história, né, do profeta Eliseu, quando Eliseu, durante a noite, ele foi cercado do exército da Síria. E o discípulo de Eliseu, logo de manhãzinha, acordou, foi buscar água, e ele viu que eles estavam cercados e ficou desesperado. Ora, quem não ficaria desesperado? Então ele vem, acorda o profeta Eliseu e diz: Senhor, nós estamos cercados, vamos morrer. Aí Eliseu calmamente vai e ora. E pede que Deus abra os olhos daquele discípulo, para que ele tivesse também uma visão espiritual. É que aquele discípulo, então, ele olha ao redor e ele vê que não havia só ali o exército da Síria, mas que havia milhares e milhares de anjos prontos a ajudar Eliseu. Esse texto nos mostra, queridos, que os anjos são os nossos ajudadores. Na palestra passada, na primeira palestra, que eu li lá em Hebreus com vocês, que está escrito lá que anjos são espíritos que Deus manda para nos ajudar. Eles foram criados para nos ajudar. E esse texto, ele ratifica isso. Então, creia que Deus, ele te ajuda, que Deus, ele te protege, que Deus, ele quer o teu bem, que você é filho, é filha de Deus. Ore com fé e sabe que o Senhor Deus, ele vai te ajudar. Eu vou contar uma outra história para vocês, que aconteceu também comigo lá em Caçapava. Isso já foi lá pelo ano de 2002. Eu tinha um amigo lá, eu não lembro bem o nome dele, eu sei que eu conheci ele como Camarão. Era um vizinho meu, morava de frente, e ele, uma noite, eu estava sentado em frente de casa, ele chegou do meu lado e começou a conversar comigo. E ele sabia, né, que eu sempre ia à igreja, ele me veio da igreja, confiava em mim, né? Ele chegou para mim e falou assim: eu queria te fazer uma pergunta. Disse: se eu puder te ajudar, pode perguntar. Então ele me contou a seguinte história. Ele disse que há um ano atrás ele teve um problema de saúde no pulmão dele. Ele trabalhava lá em Caçapava, que é interior de São Paulo, numa loja de tintas. Então o tempo que ele trabalhou lá, ele começou a ter problema de saúde. Então ele foi afastado para tratar desse problema de saúde, mas não conseguiu ficar bom. E ele teve que entrar com um processo para que ele fosse aposentado, né, por invalidez. E esse processo estava assim, rolando, ele nada de ser aposentado. Então ele começou a ficar com muito medo de ser mandado embora. E aquilo começou a mexer com a cabeça dele. Até que uma noite ele pensou da seguinte maneira: quer saber de uma coisa? Eu vou lá para a Via Dutra. Para quem não sabe, a Via Dutra é uma rodovia muito movimentada e muito perigosa que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Então ela atravessa todos aqueles interiores. Então a ideia que ele teve é de ir lá para a Via Dutra e se jogar debaixo de um carro, se matar. Ele achava que se matando, buscando suicídio, a sua esposa e seus filhos iriam receber uma pensão. Então a ideia dele era essa. Olha só a ideia que vem na cabeça quando a pessoa está desesperada. Então no desespero, não ouça essas ideias. Continue crendo em Deus, continue tendo fé. Repito, Deus é nosso Pai. Ele se preocupa com cada um de nós.
Nós não estamos aqui na terra por acaso. Deus tem um propósito para cada uma das nossas vidas. Então, se você está passando por alguma situação de desespero, ouça bem o final dessa história. Então, quando foi à noite, ele foi caminhando em direção à Via Dutra. Quando ele passou na praça central, era cerca de 9 horas da noite, ele pegou e sentou no banco. Sentou, ficou pensando. Aí, de repente, ele disse que veio um homem muito bem vestido e sentou-se do lado dele. E começou a conversar com ele. Ele não conhecia aquele homem. Começou a conversar. Aí, no final da conversa, o homem falou assim para ele: olhe, o problema que você está enfrentando, antes de terminar essa semana, será resolvido. O homem falou isso, levantou e foi embora. Ele ficou olhando assim, ficou pensando naquilo e voltou para casa, até desistiu de suicidar-se. E quando foi 2 dias depois, o advogado dele ligou e disse que ele tinha ganhado a causa e que ele tinha sido aposentado. Aí ele lembrou do que aquele homem falou para ele. E ele procurou lá em Caçapava e nunca mais encontrou esse homem. Ele me perguntou assim: quem era aquele homem? Essa era a pergunta dele. E eu simplesmente falei para ele: olha, camarão, aquele homem foi um anjo que Deus colocou naquele dia no teu caminho para te ajudar, para te impedir de fazer uma bobagem. Aí ele começou a chorar, ele ficou muito emocionado, começou a chorar, porque ele não tinha ideia de que anjos são seres que assumem uma forma humana para nos ajudar. Talvez na tua vida mesmo tenha aparecido muitos anjos, muitas pessoas que te ajudaram e você nem sabe disso. Então pense nisso. Nós não vivemos um mundo só de matéria. Existe um mundo espiritual paralelo ao nosso. E esses anjos estão nessa dimensão. E entram na nossa dimensão por ordem do Pai para nos ajudar, para nos consolar, para nos proteger, para nos orientar. Tudo isso porque Deus nos ama e quer o melhor para cada um de nós. Pense bem nisso. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que Tu nos tem dado, uma palavra que nos tem confortado, uma palavra, Senhor, que tem alimentado a nossa fé. Nesse momento, Pai, abençoa essa pessoa que ouviu essa palavra, que está passando por problemas, que está passando por dificuldade, que está extremamente estressado ou estressada, que precisa de um sinal Teu, meu Pai. Que Tu, Senhor, fale com essa pessoa, que Tu dê um sinal para ela, que Tu mostre, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas, e que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a vida da tua família, e que tua sorte seja mudada, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, entre em contato conosco. Aí na tela vai aparecer o nosso telefone, o nosso endereço, tá? Estamos aqui para te ajudar. Fique na paz, que Deus te abençoe.